Primeiro livro que eu leio do Harlan Coben, mas ainda não sei bem se vou ler mais livros desse autor. Mas calma que eu explico. Harlan Coben é um autor norte-americano super conhecido pelos suspenses policiais e tem diversos prêmios por esses livros. E realmente, se eu for julgar os prêmios que ele já ganhou apenas por esse livro aqui, eu tenho certeza que foi super merecido, até porque a escrita é extremamente envolvente. Mas então por que você falou que não sabe se quer ler mais livros dele? Simplesmente por gosto pessoal. Eu adoro livros de investigação, suspense, mas não sou muito da vibe de um suspense policial com mais ação, quando ainda tem muita coisa acontecendo. Eu gosto de um suspense mais com a intenção de ligar os pontos e tentar entender o que aconteceu. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas é por isso que eu estou na dúvida se quero ou não ler mais livros desse autor, porque eu não sei se todos os muitos livros dele seguem essa lógica ou se foi algo mais só para esse livro. Em contrapartida, a forma como ele escreve nos envolve muito na história. Claro que como um bom livro de suspense policial, nós temos mistérios na trama, mas que não abrem tanto para o leitor criar teorias e ir desvendando. Nós aceitamos o que o autor nos dá. Talvez essa resenha fique muito subjetiva, mas como eu já falei nos primórdios dos meus vídeos, não sou formada, não sou especialista e super entendedora de literatura. Eu falo de acordo com as minhas experiências e sentimentos ao ler o livro, só isso. O livro tem um plot bem interessante que a gente não vê chegando, e isso é essencial para livros de investigação. Mas bora para a resenha em si, porque até agora eu falei e não falei nada. O livro conta a história de Beck, um pediatra que se casou com a sua melhor amiga de infância. Foi aquele clássico amor à primeira vista, quando ela chegava de mudança e ele andava com a sua bicicletinha pelo bairro. Mas a nossa história não é sobre esse amor crescendo, mas sim como Beck ficou com a falta dele. É uma história de luto. O livro começa com os dois comemorando o dia do beijo, que foi o dia em que eles deram o primeiro beijo, enquanto dois adolescentes, desajeitados e apaixonados. Todos os anos eles voltam para esse local, que era uma cabana isolada da família dele, e debaixo dessa árvore foi onde tudo aconteceu. Eles voltavam lá e marcavam um tracinho por cada ano junto, como um casal. E naquele ano era especial, porque eles estavam casados há poucos meses. Mas algo dá muito errado nessa noite e a sua esposa é sequestrada. Durante esse sequestro, ele é agredido e não consegue ajudar a sua esposa. Ele não se lembra de muita coisa, não lembra de como conseguiu chegar até a casa para ligar para a polícia. Ele apenas se lembra do grito dela, de tentar ajudar e depois o hospital. E foi lá mesmo, no hospital, que ele ficou sabendo da morte da esposa, que haviam encontrado o corpo e já havia sido identificado pelo pai dela, que a sua Elizabeth estava morta. Mesmo passado 8 anos dessa tragédia, Beck não esquece da sua amada, ele ainda sente demais a perda da sua melhor amiga. Até que um dia ele recebe um e-mail falando justamente do horário exato do primeiro beijo deles, e só os dois sabiam disso. Suspeito. Beck começa a se questionar. Será que ela estava realmente morta? Até porque ele não chegou a ver o corpo. Ele não identificou o corpo. Intrigado, ele começa uma investigação própria que o coloca como suspeito de assassinar a esposa. A parte que eu mais gostei foi ele conduzindo essa investigação e tentando descobrir sozinho o que tinha realmente acontecido naquele fatídico dia. Confesso que perseguição policial, tortura, gangue, todo o resto não é minha vibe. O que eu gosto mesmo é o mistério. Acho que é por isso que quando o assunto é crime, eu amo uma Agatha Christie. É exatamente aquilo que eu espero de um suspense e uma investigação. Então ainda não decidi se quero ou não ler outros livros desse autor. Ele tem uma escrita extremamente envolvente, mas não é o meu estilo de livro. E você, já leu algum livro do Harlan Coben? Quero saber qual o seu livro preferido dele. Quem sabe justamente o seu livro preferido me ajuda a gostar mais do estilo desse autor. Então é isso, até o próximo livro ou aventura.